O quê? O Pedro? Ele não vai ser fiel nunca. Naquela família tem a maldição hereditária. O pai dele trai até hoje. Os irmãos vivem no cabaré. Ele tem uma maldição hereditária. Não vai ser fiel jamais. E aí, você já ouviu essa história de que fulano é infiel porque é amaldiçoado? Meu nome é Flávio Rosa e eu sou especialista em fidelidade e eu não sou pastor, nada contra. Já deixa seu like, já passa a seguir aí o canal, porque as informações que eu vou trazer aqui eu tenho certeza que você nunca viu dessa forma que eu vou falar aqui. Ok? O tema de hoje é: a infidelidade é maldição hereditária? Quero falar sobre isso hoje porque tem uma pessoa conversando comigo no WhatsApp e no @vê se não vacila, lá do Instagram, que está querendo desistir do relacionamento porque acredita que seu parceiro é infiel, porque na família dele existe uma maldição hereditária onde todo mundo também é infiel. E aí, tu acredita nisso? Vamos lá. O que é a maldição hereditária para grande parte dos cristãos? É como se fosse um espírito do mal que passa do avô para o pai, do pai para o filho. É o avô que traiu, o pai que trai e o filho que tende a trair também. E aí? Por conta da ação espiritual que age sobre eles de geração em geração. E aí, Flávio, tu acredita nisso? Não, eu não acredito nisso e vou explicar por quê, beleza? Primeiro e mais importante ponto nesse sentido: Jesus veio e levou sobre si todas as nossas maldições. Levou sobre si tudo que era para ser maldição, inclusive as hereditárias, que eram para vir para nós, lá do Velho Testamento, ele lá fala sobre isso. Ele levou. E por que você fala isso com tanta convicção, Flávio? Porque está lá em Gálatas. Lá em Gálatas 3,13 fala que ele se fez maldito em nosso lugar. Isso quer dizer o quê? As maldições que eram para ser nossas foram na cruz com ele. Então não tem esse papinho de que, maldição que passou de um para o outro, mal olhado que pega, as maldições não pega. Já foi tudo em Jesus. Quando eu acredito que isso é verdade, eu estou minimizando a obra de Jesus na cruz, que é completa. Então não pode ser isso. Faz sentido para você essa explicação? E antes de gravar esse vídeo, para não falar de mim mesmo, para não achar que eu sou nossa, as minhas ideias estão sempre corretas, eu fui atrás da palavra, dos ensinamentos de dois grandes teólogos do Brasil. O Augusto Nicodemos, que é um cara que sabe muito de Bíblia, muito. Pode procurar no YouTube explicações dele sobre isso. Sobre o tema, Augusto Nicodemos, e explicações do Hernandes Dias Lopes, que também é um teólogo muito conhecido no Brasil. Eles vão nesse mesmo caminho, de que Jesus levou sobre si tudo, está consumado, e não tem porquê, depois do Novo Testamento, a gente continuar acreditando nisso. Ok? Mas então por que, Flávio, que você acredita que tanta gente acredita nisso? Porque realmente existe, né? Vamos olhar para a prática. Eu gosto muito de olhar para a prática. Existem sim coisas que se repetem no avô, no pai, no filho, no neto e vão se repetindo. Por que tanta gente acredita nisso? Primeiro, que não é por ação demoníaca, e sim por repetição de padrão. Não tem jeito. As nossas atitudes, os nossos comportamentos serão repetidos dos nossos filhos. O pessoal fala que o exemplo é a melhor forma de criar os filhos. Não é melhor, é a única. E por mais que o filho não saiba que o pai trai, e por mais que o filho não tenha recebido esse ensinamento conscientemente, inconscientemente ele recebe. Muitas vezes também por omissão. Eu vou falar sobre isso. Então, principalmente aqui no Brasil, nós homens, nós somos conscientemente a trair, sim. Homem que dispensa mulher é gay. Homem que nega sexo é viado. Que homem não pode rejeitar uma mulher jamais. Nós homens crescemos ouvindo isso, beleza? Outras coisas, outros meios é que, por omissão, dificilmente um pai ou uma mãe senta com o filho e ensina para ele os benefícios da fidelidade, o quanto é ruim a infidelidade. As pessoas não têm essa clareza. Então, por omissão, e não é culpa deles, tá? Nossos pais acabam não nos ensinando a importância de ser fiel num casamento. Muitas vezes falam assim, tem que ser fiel e pronto porque é o certo. Não pode trair porque é errado demais e dá separação, só. Mas aprofundar no assunto, eu não conheço um pai ou uma mãe que aprofunda nesse assunto com os filhos para que isso não aconteça na vida deles. Esse, na minha opinião,
é uma maldição. E tem mais, a gente está numa geração onde as novelas ensinam a trair, os filmes ensinam a trair, as músicas ensinam a trair e principalmente a pornografia ensina a trair. Quando você não recebe forte do lado paterno e materno os ensinamentos, que isso é muito ruim, a mídia, a internet, os meios sociais estão te incentivando a trair 24 horas por dia. E aí não é demônio. Aí é o quê? Um ensinamento deturpado de toda a cultura. Beleza? Então você não está alerta, tem uma cultura te jogando para cima da infidelidade, você vai lá, é infiel, e de quem é a culpa? Do demônio. Isso é um problema. Existe sim uma doutrinação forte no sentido da infidelidade. E não existe a doutrinação específica no sentido da fidelidade. Outro ponto importante também nessa conversa é que quando a gente não encontra uma resposta para algo que a gente não entende, o que a gente faz? Põe a culpa no capeta. Ah, mas eu queria ser diferente, eu queria fazer outra coisa. Ah, eu não consigo. É uma influência demoníaca. Ah, mas eu queria parar de trair, já tentei ir para a igreja, já tentei tantas vezes, mas eu não consigo. Ah, é uma maldição hereditária, meu pai fazia a mesma coisa. Quando a gente fica na superficialidade, quando a gente tenta encontrar respostas e não acha, a gente vai buscar respostas espirituais, esotéricas, e muito difícil. É muito mais fácil pôr a culpa no mundo espiritual, dizendo que ele milita contra nós, e que nós somos muito fracos mesmo, e que porque tem uma maldição sobre mim, eu não consigo parar de fazer a coisa errada. Olha o quanto isso é arquitetado, olha o quanto isso é fácil de explicar. Entenderam? E quando você acredita nisso, qual é o problema principal? Ah, eu acredito que é uma maldição hereditária. Você vai lutar somente com armas espirituais e vai achar que ir para a igreja resolve. E o que eu mais atendo no @vê se não vacila, no meu inbox, no meu WhatsApp, são pessoas ligadas à igreja, na maioria cristãos, e que acabam entrando nesse mal. Mas se vive dentro da igreja, se é convertido inclusive, por que cai nessa? Porque a questão muitas vezes não é espiritual, beleza? Quando a raiz, e eu acredito muito nisso, que a raiz normalmente é psicológica, e você luta com armas espirituais, você não acha a resposta, você não consegue vencer, beleza? Até que a pessoa, quando vai para o lado espiritual, é o que normalmente acontece nos casos de adultério entre os casais. Vão para a igreja, vão fazer campanha, vão fazer um monte de coisa, e vai lá e fica bem forte na igreja, e segura a onda. Mas lá dentro, está curado o que fazia a pessoa ser infiel? Lá dentro está resolvido o problema da infidelidade no interior desse homem, dessa mulher? Normalmente não. Normalmente ela não aprendeu armas específicas para conseguir se livrar disso. Fica como um cão amarrado, adestrado, que segura o leão num tempo, mas que quando se afasta um pouquinho da igreja, quando se desvincula um pouquinho da mulher, vai lá e trai de novo. Faz sentido para você isso? Se faz sentido, coloca no comentário, fala comigo. Eu quero muito desmistificar isso para te dar as armas necessárias, as armas que eu considere que me tiraram desse mundo, para que você consiga viver feliz, tranquilo, sem peso na consciência, uma vida fiel, que é a coisa mais maravilhosa que existe, viver sem esse peso. Tranquilo? E eu não estou dizendo aqui contra Deus, contra a igreja, nada disso. Deus pode fazer que uma pessoa fique fiel e se livre do adultério só na igreja. Isso é um milagre. Mas isso não é típico, não é normal de acontecer. Quando uma pessoa tem câncer, ela procura quem? Ela vai para onde? Ela vai para o oncologista, não é? Mas normalmente as pessoas cristãs que têm câncer, o que elas têm que fazer de verdade? Elas têm que ir ao oncologista e têm que ir à igreja, são os dois trabalham juntos. Então o que as pessoas normalmente têm? Um problema de comportamento, um problema psicológico, um problema subconsciente e acham que só a igreja vai curar isso. Eu não acredito nisso. Eu já estive nesse papel por muitos anos e não conseguia me livrar disso. Olha o problemão. A gente tem que atacar o vilão do adultério com as armas corretas. E tomar cuidado para não hiperespiritualizar toda a nossa vida. Se a gente quer ficar rico, é ir para a igreja que fica ou é trabalhando, estudando, se esforçando? Se a gente quer ter um bom relacionamento, é só ir para a igreja que você vai ter um bom relacionamento ou você precisa estudar, se dedicar, abrir mão para ter um bom relacionamento? A resposta não está só na igreja, não. A resposta todas estão em Deus, ok. Mas não é na igreja. Deus vai te dar as armas assim como Ele me deu para hoje viver uma vida tranquila, cabeça erguida, viver muito bem. Mas pode ser das mais diversas formas. Tranquilo? Maldição mesmo, na minha opinião, e não é uma maldição hereditária, é ouvir do pai o tempo todo que homem não pode se negar a uma mulher, que homem é caçador mesmo e que homem tem que pegar todas. Eu ouvi isso do meu pai na minha adolescência. E isso fica impregnado na tua mente. E isso fica impresso no seu subconsciente.
E isso te leva a comportamentos que mais tarde você não vai entender por quê e vai repetir. Maldição mesmo são filmes, músicas, novelas, a pornografia que hoje é para todo mundo, infelizmente, através do celular. Pode ser muito bom, mas pode ser uma porcaria. Isso pode ser sim uma maldição que impregna em você um comportamento que você não quer. Essa maldição é muito pior do que uma teórica maldição hereditária de um demônio que passa de pai para filho. Eu não curto isso. Maldição mesmo é a gente crescer não aprendendo os benefícios de ser um homem fiel, uma mulher fiel, uma pessoa dedicada ao casamento. Isso é maldição de verdade. Isso fica muito guiando os nossos comportamentos inconscientemente, sem que a gente tenha as armas para lutar contra isso, porque não está atento ao inimigo correto. Beleza? Isso sim é maldição hereditária. Jesus já levou sobre si todas as maldições. O que cabe agora é a nós procurarmos as respostas certas para as questões que não são espirituais. Eu acredito demais nisso. Cabe a você homem, seja mulher, seja adolescente, cabe a nós buscar as formas de tirar essa programação da nossa mente totalmente errada, totalmente negativa, de que não se deve se dedicar ao casamento, de que mulher não trai, mulher se vinga, de que homem que demonstra sentimento pela mulher é cavalo amarrado, de que cavalo amarrado também pasta, um monte de besteira que a gente aprende culturalmente. A gente precisa buscar se reprogramar e que com essa nova mentalidade a gente consegue sim ser fiel, ser feliz, sem parecer alguém adestrado, sem parecer alguém que está a ponto de explodir porque está com um comportamento que não é o dele. Qual é o teu comportamento? O meu comportamento é de fidelidade. E é tranquilo para mim ser fiel. Minha esposa está aqui ouvindo a gravação, minha filha está ali no sofá, hoje eu estou gravando diferente porque eu estou gravando no sábado. E pedi para elas ficarem para ouvir essa mensagem. E que é isso que deve ser a nossa mentalidade. E se você está com dificuldade de mudar a mentalidade, de sair desse mundo que está te perturbando e ninguém tem paz ao ser infiel, eu tenho 3 formas de te ajudar, não espirituais, beleza? De novo, acredito no mundo espiritual, acredito nas influências demoníacas, sim, mas eu creio muito que antes disso vem o nosso psique, o nosso comportamento, os nossos hábitos, porque se a gente colocar a culpa no capeta, a gente tira de nós a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. E aí nunca acontece o que a gente quer que aconteça, ok? 3 formas de te ajudar eu tenho. Primeiro, e na minha opinião mais efetivo, é minha mentoria. Contatos diretos por WhatsApp, video call, exercícios de coach, exercícios de visualização do futuro, exercícios de autoconhecimento, para que você entenda por que você faz, como você vai parar e como é que vai ser sua vida depois que você parar de trair. É isso. Para que você entenda o mal que você está fazendo a si próprio. E através da mentoria individualizada, sigilosa, barato, eu consigo te ajudar a sair dessa. Principalmente para aqueles que já tentaram as formas espirituais e não deu certo. Foi meu caso. Segundo, se você foi traído e está com muita dificuldade de lidar com isso, ou traída, de perdoar e continuar casado, ou entender que tem que perdoar, mas separar, eu tenho o meu curso, que é a Manual do Perdão. O Manual do Perdão vai te dar um passo a passo de como você deve setar sua mente, configurar sua mente no sentido de o que eu tenho que fazer com essa tragédia que aconteceu na minha vida. Para quem não sabe, para quem ainda não me conhece, eu fui infiel, minha mulher foi infiel e nós vivemos maravilhosamente bem apesar disso tudo. Nosso casamento é exemplar. Várias pessoas falam pra gente, cara, como vocês têm um casamento bonito e harmonioso, apesar desse trauma que a gente passou. Terceiro, se você é infiel e não quer falar comigo, tem dificuldade de lidar, de conversar, de se expor, eu tenho meu curso, A Jornada da Fidelidade, que é um passo a passo, baseado na neurociência, baseado nas histórias que eu ouço, na minha própria história, de como sair da infidelidade, de como deixar esse período de infidelidade para trás, não voltar mais a ser infiel e ser feliz com a fidelidade. E não se comportar mais como um cachorro amarrado, que gostaria de ser infiel, mas está segurando a onda para ser fiel. Não. Você gostaria de ser fiel e está segurando a onda para ser fiel e entende muito que a vida boa é a vida de fidelidade. Beleza? Tenho 3 formas de te ajudar. Aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo vai ter um link para você clicar e me acessar. Beleza? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de vir para a vida da fidelidade, de entender de uma forma diferente e de conseguir ser fiel sem tanto esforço como as pessoas pensam que é. Ok? Pensa nisso. Jesus já se fez maldito no nosso lugar. Então, não tem esse papo de que fulano é incurável porque é uma maldição hereditária, tem que fazer 40 campanhas de 7 sexta e 2 sábado para se livrar da maldição hereditária. Eu não acredito nisso, com todo respeito.